Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre dermatologia regenerativa, que é buscar o rejuvenescimento com medidas que estimulam o organismo a se regenerar. O resultado fica natural e é a tendência agora em dermatologia, que atualmente tem fugido daqueles procedimentos que mudam a feição e alteram as características da pessoa. O foco da estética regenerativa está em estimular processos naturais da pele. Sai de cena o excesso, entra a regeneração. E para a gente falar sobre essa dermatologia regenerativa, eu estou recebendo com muita alegria a doutora dermatologista Mônica Felice, médica há mais de 2 décadas. Doutora Mônica Felice, para vocês terem uma ideia, reúne uma formação multidisciplinar que conecta dermatologia, medicina estética, cosmiatria, nutrição e endocrinologia funcional, medicina ortomolecular, terapia neural e medicina quântica. Eu estou passando o currículo para vocês que estão acompanhando, para vocês terem uma ideia de que a gente vai falar de procedimentos que, acima de tudo, são importantes para a sua saúde. Com o apoio da InfoEstudio Comunicação, profissionalismo, criatividade, parceria e da Chip2Go, conectando você ao mundo onde os negócios acontecem. Internet em mais de 190 países. Viaje conectado. Está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutora Mônica, primeiramente eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite para a gente falar, né, sobre esse modelo de procedimento num momento em que as pessoas estão muito no oba-oba, né? Ah, eu quero ficar mais bonito. E muitas vezes não fica bonito. Por quê? Porque muitas vezes busca um procedimento que seja barato. E aí existe um velho ditado, doutora, que é o seguinte, que muitas vezes o barato acaba saindo caro. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Muito obrigada, né, por ter me convidado, porque é um tema importante que a gente vai discutir aqui hoje para trazer muita consciência para as pessoas, para tomar melhores decisões quando optar por um tratamento e também não correr risco, porque as pessoas estão correndo muito risco hoje fazendo muitos procedimentos em lugares inadequados e às vezes com profissionais inadequados que não estão preparados para entregar o melhor resultado daquele procedimento e o paciente acreditando que... O paciente não, né? Porque vai em outros profissionais que não são médicos, né? O cliente se decepciona e tem complicações. Tem aumentado muito as complicações. Eu estou recebendo no consultório pessoas que foram em alguns lugares e tiveram sérias complicações de vários procedimentos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, já ouviu falar naquela doença de pele melasma, que chama mancha de gravidez, mas não é só na gravidez? Melasma é uma doença de pele, não é uma mancha comum. E como uma doença inflamatória crônica, ela tem controle e não tem cura, e tem que ser tratada pelo médico dermatologista, que é o especialista em pele. Sim. E hoje existem promessas de clarear a mancha com várias coisas, e eu recebi só esse mês eu recebi 2 ou 3 pacientes com a mesma situação. Gravíssimo isso. Gravíssimo, que a mancha piorou e escureceu porque foram fazer uma tecnologia de laser, sem nenhum preparo dessa pele, nenhuma orientação do pó, simplesmente fizeram a tecnologia, queimou a pele e manchou ainda mais. E isso mexe com a autoestima, né? A pessoa vai para melhorar e fica pior. Eu acho, doutora, que, por exemplo, dependendo da situação,
isso pode complicar no futuro e até evoluir para um caso de câncer, não pode? O melasma em si não evolui para o câncer, mas o dano que dá ali às vezes pode não ser reversível. Aham. Porque muitas situações a gente consegue reverter, clarear nesse caso da mancha à pele, mas tem situações que o dano é grande, podem ficar cicatrizes, atrofias de pele. Eu tive uma outra situação que foi injetado um produto que eu não sei o que foi, a paciente chegou cheia de nódulos, com uma inflamação toda no rosto e com 2 cicatrizes no rosto, como se fosse uma estria, aquela pele fininha, atrófica, de uma pele que era normal. Uma paciente com menos de 50 anos que foi fazer um tratamento que eu não sei que produto foi injetado. Então isso é um problema também, a qualidade do produto e que tipo de produto está sendo injetado nesse paciente. Doutora, aliás, gente, um dos motivos de eu ter feito o convite à doutora Mônica Felice foi justamente esse também, né? De você ter uma profissional gabaritada, né? Com 2 décadas desenvolvendo trabalhos sérios e mostrar, por exemplo, pontuar justamente esses problemas que você está vendo no mercado, casos, por exemplo, que foram parar na polícia, né? Situações, por exemplo, que envolveu vigilância sanitária, né? Situações, por exemplo, de processos judiciais. Que todo mundo quer ficar bonito, né? Mas qual é o grau desse ficar bonito? Porque, por exemplo, nós vimos, por exemplo, no bairro Cambuí, que é um bairro nobre de Campinas, né, 2 estabelecimentos serem fechados porque fazia procedimento estético, né, utilizava ampolas que estavam vencidas, sem autorização até da própria prefeitura de funcionamento. Aí entra naquela questão, né? O procedimento é mais em conta. Mas o que você vai gastar depois para você se recuperar e consertar? Que muitas vezes, em determinadas situações, pode ser até irreversível, doutora. Sim. Então, e é um grande desafio, porque eu não sei se é a falta de informação ou também, eu sempre falo que hoje o Instagram está muito em alta, né, e as divulgações, então as pessoas se comunicam ali e se colocam como autoridade profissionais, só que elas não têm base para isso nem informação. E eu sempre falo, vocês desconfiam, né? Todo mundo que não tem uma informação fez alguma coisa em Harvard, vários eu já vi assim, tudo é Harvard, né? Você pode ir em Harvard fazer um curso no final de semana ou nem ir. Como que você vai validar que aquele profissional foi ou não foi, ou não é? A pessoa faz o outro acreditar que ela é, e se ela mesma acredita naquilo, né, vira uma verdade. É verdade. Então isso é um grande desafio hoje no mercado, porque também as pessoas não sabem discernir quem é o médico, quem é o especialista e quem só se diz que é e não é. E aí é uma grande dificuldade que eu vejo. Por exemplo, como que você vai saber se a pessoa é médico ou não? Vamos começar do início. Primeiro ponto, se você entrar na internet, pesquisa no Google, você vai lá no site do Conselho Regional de Medicina do Estado que você mora, pesquisa o nome da pessoa, vê se ela consta ali, se ela tem um registro chamado CRM, né? Sim. Que é um número de registro que a pessoa é médica. Segunda pesquisa, se a pessoa se diz, por exemplo, dermatologista, endocrinologista. Para ser especialista, ela tem que ter um outro número de registro que chama RQE, que é Registro de Qualificação de Especialista, que só tem os médicos que fizeram residência médica ou fizeram especialização na área, como uma pós-graduação, fizeram uma prova de título da sua sociedade, exemplo da dermatologia, Sociedade Brasileira de Dermatologia, pegaram esse título e foram lá registrar no CRM. Então, elas existem como especialistas perante a lei, né, do Brasil. Então, isso aí é uma dica para as pessoas realmente pesquisarem e não caírem em qualquer divulgação, porque... E outra coisa, médico normalmente não pode estar divulgando explicitamente imagens de antes e depois.
E tem Verdade. muitas imagens que hoje em dia, com inteligência artificial, até antes disso, podem ser trabalhadas e aquilo não ser a realidade. E a pessoa vai com uma expectativa de que viu um resultado e fica igual. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque também as pessoas não são iguais. Cada caso é um caso. Exatamente, isso aí. Então um resultado usando o mesmo procedimento, o mesmo profissional fazendo na pessoa X é diferente da pessoa Y, né? Claro, claro. E isso é a individualidade, a gente tem que preservar essa individualidade. Então, antes de qualquer procedimento estético para melhorar a beleza, tem que passar numa consulta médica, porque hoje há uma banalização que as pessoas, eu quero fazer um preenchimento de lábio e não quero... E, por exemplo, nunca passou comigo como médica, aí a pessoa quer marcar um preenchimento, eu nunca vi a pessoa, não sei se tem contraindicação, se toma algum medicamento. Então a gente tem que conhecer o paciente antes de fazer qualquer tratamento nele, até para você avaliar se aquilo tem indicação ou se é uma outra coisa, porque a pessoa viu na internet, está em mente no Instagram, quero fazer isso, aquilo, e chega lá e já fala, eu quero fazer isso. E Mas muitas vezes não é o melhor para ela. melhor para ela, é verdade. E por isso que tem o profissional que estuda para chegar, apresentar, examinar, fazer um exame clínico, falar, você não tem indicação disso, ou você tem realmente indicação disso, mas chegar nesse resultado que você espera, também precisa fazer isso. Então quem dá essa noção é o médico especialista que estudou para fazer esse tipo de tratamento, né? Não, olha, só para a senhora ter uma ideia, nós já trouxemos, nesse tempo de existência do podcast Panorama de Negócios, começou em 2023, vários médicos. Eu trouxe aqui, inclusive, um cirurgião plástico. Ele tem uma clínica dele, ele atende nessa clínica, mas ele também é médico do Hospital Mário Gatti. Então, pessoas que são acidentadas e tal, que têm a necessidade e tal, de fazer uma cirurgia de emergência, né, para reconstituir, por exemplo, um rosto, alguma coisa e tal. Ele, junto com vários profissionais, né, que integram essa equipe lá do Mário Gatti, eles vão e fazem aquele atendimento e o acompanhamento. Então, por que eu estou falando isso, gente? Por exemplo, essas dicas que a doutora Mônica trouxe, agora, de você identificar o profissional, elas são extremamente pertinentes. No sentido de você ter certeza, tá, que aquele procedimento vai ser realizado por um profissional que tem habilitação, né, para aquilo. Né? Então, assim, eu acho que isso daí é uma forma, porque hoje, por exemplo, eu vou ser até mais um pouco radical, viu, doutora? Eu acho que tem muito golpista, muito vigarista, que se aproveita de uma vibe, entendeu? Para ele mentir, entendeu? Com especificações, por exemplo, de atuação que não existem, né? A questão hoje, por exemplo, a senhora deu o exemplo de Harvard, mas hoje, por exemplo, o cara pode fazer uma coisa online, estando aqui no Brasil, por exemplo. E a qualidade, por exemplo, daquele curso que está sendo feito? Sim. Né? Ele é um curso de final de semana? O que você vai aprender no final de semana para você atuar profissionalmente falando? Então, eu acho que isso daí fica a dica, né, das pessoas, por exemplo, elas identificarem aquele profissional, pesquisar aquele profissional. Né? Sim, e a não segurança. Só no CRM, mas sempre. até ver mesmo, por exemplo, atuações, ver opiniões de pessoas e tal. Olha, eu me consultei com a doutora Mônica, entendeu? O atendimento, ela fez todo um processo de atendimento, entendeu? Ela foi me indicou isso para ser feito, explicou como é que vai ser feito esse procedimento, entendeu? Quanto tempo ele vai durar. Esse é um profissional sério, gente. É um profissional habilitado para trabalhar naquela área específica. Eu acho que a ideia é essa, né, doutor? É a gente, as pessoas tomarem cuidado, né, com os golpistas, aqueles que dizem que fazem milagres, milagre que faz é Deus, né? E de repente vender a imagem de um procedimento, de um trabalho
Porque muitas vezes as pessoas vão ter problemas lá na frente, né? Sim. Deformação. Sabe, doutora, a gente tem situações, por exemplo, de pessoas que morreram Sim. pela utilização de uma substância, por exemplo, que era uma substância tóxica. Em mãos inadequadas, né, que não tem conhecimento do produto, de tudo. Entendeu? Então, isso daí, na verdade, esse podcast que a gente está fazendo, não é só para falar sobre a nova técnica desenvolvida pela doutora Mônica, tá? Mas também de servir de alerta, né, com relação a profissionais que não estão habilitados para fazerem determinados procedimentos. E automaticamente, nessa esteira, você vem com os golpistas de plantão, né? Aquelas pessoas que querem levar vantagem em tudo. Mas, doutora Mônica, as pessoas estão curiosas para saber, né, o que seria a dermatologia regenerativa. E aí eu gostaria que a senhora explicasse, né, em linhas gerais, o que seria essa dermatologia regenerativa, que aí depois eu vou te perguntar algumas questões relativas, por exemplo, a tecnologia utilizada, por exemplo, nesse tipo de procedimento, tá? Mas assim, inicialmente, para quem está nos acompanhando, o que seria essa dermatologia regenerativa? Acho que tem muita gente que vai gostar disso aí. Sim, hoje a proposta da dermatologia regenerativa, especialmente, é tratar o envelhecimento da pele, que é uma dor muito grande. Ninguém quer envelhecer e ficar feio, ficar flácido, ficar caído, e quer estar com uma pele com uma aparência muito boa para a idade. Eu acho que a proposta é essa, a pessoa estar bem para a idade, não retroceder, que não existe alguma coisa que hoje, por exemplo, a pessoa está com 60 anos e aparente 20, isso não existe. Então, o primeiro ponto, tem que ter o pé no chão. Mas você recuperar e ter uma pele de qualidade, uma aparência boa. E o que é utilizado hoje? Você pode utilizar tanto terapias biológicas, com a utilização de, por exemplo, plasma rico em plaquetas, que retira o sangue, centrifuga, separa esse material, células tronco, que são extraídas tanto da medula óssea quanto de gordura também. Então isso já existe, mas ainda existem algumas restrições por conta da lei. O Brasil é muito complicado nesse sentido, mas hoje a gente também tem muitas tecnologias e temos medicamentos de uso tópico, por exemplo, substâncias como peptídeos. O que são peptídeos? São proteínas com cadeias de aminoácidos, que são moléculas pequenininhas que vão formar outras proteínas, são sinalizadoras. Tipo assim, você passa um creme que tem um peptídeo, exemplo, um peptídeo de cobre, numa formulação feita para aquela pessoa. E isso vai estimular a regeneração e recuperação de funções que está sendo perdido com o envelhecimento. Então nós temos ativos sinalizadores que estão sendo usados nesse processo da dermatologia regenerativa, mas não sozinhos. Você não abandona uma boa hidratação da pele, você não abandona uma boa fotoproteção. Agora eu vou fazer só tratamento regenerativo. Então a gente não abandona o convencional, a gente agrega no que já existe. E isso, estou dizendo, pode ser usado em uso domiciliar numa prescrição médica, por exemplo, como eu estou falando. Mas também pode ser aplicado em consultório, associado a tecnologias. Hoje já existe até lasers regenerativos também, com a proposta de um estímulo direto da produção de colágeno e elastina na pele, com efeito anti-inflamatório. A luz, tem várias luzes com vários comprimentos de onda, né, que a gente separa, que são estimulantes à regeneração, que tem efeito analgésico. Inclusive a senhora tem isso no seu consultório, né? Sim, que é uma coisa que não é agressiva. Sim. E as pessoas perguntam se dói. Não dói, não arde, não queima. É uma tecnologia de laser de alta intensidade, mas já muito elaborada, porque ninguém quer sentir dor, né? Sim. E ainda existem procedimentos que, infelizmente, a gente não conseguiu. Você tem que usar um anestésico, que também tem um efeito regenerativo, mas são um pouquinho dolorosos. Então tem os dois caminhos ali, daí tem o perfil do paciente, que você pode estimular para estar recuperando essas funções da pele. Certo. Outra coisa também que é regenerativa, a aplicação de alguns tipos de ácidos
que eles estimulam as células, o núcleo das células, a produzir colágeno, elastina, e tem um efeito anti-envelhecimento. Por exemplo, um ácido conhecido como ácido retinóico. Ele já é consagrado no mercado, mas é um tratamento regenerativo. E não se falava, porque houve um período, ainda tem essa moda de harmonização facial, de injetar produto no rosto, como preenchedores à base de ácido hialurônico, e devolver volume para recuperar o que está perdendo com o envelhecimento. Eu não sou contra isso, mas tudo tem que ter um limite, um bom senso estético. Hoje, cada vez o menos é mais. A gente tem que ter naturalidade, leveza e elegância. Você pode utilizar um ácido hialurônico para um refinamento, uma complementação de uma pele que foi regenerada, que foi bem cuidada, bem tratada. Tanto com as tecnologias de laser, quanto com os peelings e com esses estímulos que a gente faz de maneira regenerativa. Então eu falo, é um refinamento, um detalhe. E não simplesmente fazia-se, até pouco tempo atrás, ainda é feito, né, especialmente por alguns profissionais que não são médicos, a famosa harmonização facial, que utiliza uma quantidade enorme de seringas no rosto e às vezes acaba transformando a pessoa em outra, que ela olha no espelho e não se reconhece. Né? Gente, eu vou dar um exemplo. E aqui. A gente não reconhece, né? Você olha para a pessoa, quem que é essa pessoa, né? Sabe que esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos, né? E a pessoa virou para mim e falou assim, Milton, uma mulher. Ela falou assim, a Anitta, a cantora Anitta, é irreconhecível. Ela fez tanto procedimento, que não é a Anitta lá de trás. Estou dando um exemplo da Anitta, que é uma cantora extremamente conhecida, uma pessoa carismática, né, para o segmento de público que ela gosta e que ela quer atingir. Mas, além da Anitta, tem vários outros famosos também que estão totalmente descaracterizaram totalmente a forma como eles eram. Né? De rosto e tudo mais, quer dizer, isso é muito grave. Né? Isso daí pode trazer, por exemplo, consequências muito sérias lá na frente. Sim. Né? E assim, doutora, por exemplo, a senhora colocou muito bem, né, sobre esses ácidos, sobre essa questão, por exemplo, da utilização da terapia laser, né, e tudo mais. Mas assim, o que as pessoas de repente estão pensando assim? Mas quanto tempo, por exemplo, eu vou precisar fazer para esse processo? Então, por exemplo, eu vou... É um procedimento que vai levar 6 meses. Por exemplo, eu sei que essa, de alguma forma, vai falar que depende de pessoa para pessoa, claro, né? Mas as pessoas querem ter uma ideia de uma média. Aí, por exemplo, eu fiz o tratamento com a doutora, né? Quanto tempo, por exemplo, eu vou ter para retornar à doutora daquele procedimento que foi feito? Aquele procedimento, sei lá, um exemplo. Vai durar 6 meses, ou vai durar 1 ano. Entendeu? Só assim, em linhas gerais, só para as pessoas terem uma ideia, porque as pessoas elas são muito ligadas nessa questão do tempo, né? Quanto tempo vai levar? Depois que eu fiz, quanto tempo vai durar? Né? A gente consegue ter uma ideia disso, doutora? Uma coisa que eu falo é que o relógio não para, né? E tudo na vida a gente precisa de manutenção. Então é feito um tratamento e a pessoa passa ali 6 meses se tratando, cuidando da pele, equilibrou, ficou bem. E aí ela simplesmente, estou dando um exemplo, vai embora, não usa nada recomendado pelo médico em casa domiciliar, porque precisa ter uma manutenção com produtos adequados para a pele. E aí não tem como você sustentar esse resultado. Por exemplo, você não vai no cabeleireiro cortar o cabelo, não vai fazer as unhas com uma frequência, precisa também cuidar da pele com uma frequência para manter um resultado. Um tratamento, por exemplo, regenerativo com uma tecnologia, dependendo do grau do envelhecimento dessa pessoa, pode ser ali de 6 meses e ela equilibrar. Mas depende da gravidade do dano e do quanto ela se autoagrediu. Não só envelhecimento cronológico, quanto sol que tomou, se toma bebida alcoólica, se dorme bem, que o sono é fundamental também para a saúde, se ela se alimenta bem ou está toda inflamada, porque isso é uma coisa importante que eu não falei, inflamação. Inflamação crônica de baixo grau. As pessoas estão todas inflamadas. O que é isso? Come uma alimentação ruim,
né, rica em carboidrato, açúcar, farinha de trigo, tudo isso inflama, gera um desequilíbrio no intestino, altera a absorção, come pouca proteína. E agora, ainda está essa moda do emagrecimento das canetinhas emagrecedoras. Aí as pessoas compram, começam a usar sem orientação médica, aí para de comer simplesmente, come de menos, porque é uma matemática, né? Como que ela emagreceu? Porque ela parou de comer, não tem fome. Só que ela não está nutrindo esse corpo precisa ser nutrido, só com um alimento adequado. E aí vira aquela bagunça biológica no corpo e a inflamação. Então a pessoa está magra, está inflamada, está doente, está velha. Entende? Quer dizer, não estão conseguindo o objetivo que elas queriam, né? Que era de... Porque assim, para um corpo estar jovem, ele precisa ter saúde também. E a gente tem os alicerces para a saúde. É uma boa alimentação, atividade física, uma boa noite de sono, tentar controlar, já falo, gerenciamento do estresse, né? Fazer atividades lúdicas para liberar o estresse. Tudo isso faz parte da saúde que vai refletir na beleza dessa pele. Se a pessoa tem um estilo de vida completamente inadequado, fazendo tudo errado, e chega lá para mim, eu quero fazer um laser regenerativo, um tratamento regenerativo, para o terreno biológico reagir, igual um rio poluído. O peixe vai sobreviver lá dentro? Num corpo inflamado, a célula também não vai reagir como deveria, porque ela está toda intoxicada pelo entorno dela. Então a gente tem que limpar esse entorno, desinflamar esse corpo, mudar o estilo de vida para que realmente tenha o máximo de resultado que se espera em qualquer tipo de tratamento estético. Doutora Mônica, você é até radical. Eu acho que se você fizer uma pesquisa, 99%, eu não estou falando nem 90%, estou falando 99% das pessoas, elas não sabem que elas podem estar com um processo inflamatório. Sim. Crônico ali de baixo grau. Exatamente. Entendeu? Então é importantíssimo as informações que a doutora Mônica está trazendo para você que está acompanhando esse episódio do Panorama de Negócios. É fundamental no sentido de que as coisas não são muitas vezes tão simples assim quanto as pessoas imaginam. Né? De ir, por exemplo, sei lá, num salão de beleza, eu falar assim, eu vou aplicar um ácido hialurônico, ou vou aplicar isso, um botox, alguma coisa assim, e você vai ficar com essa aparência que você está caída dos olhos e tal, vai levantar um pouco, você vai ficar mais jovem. Não é dessa forma que a coisa funciona. E assim, eu comparo muito também, né? Uma metáfora falando assim, você quer fazer uma reforma no seu corpo. Quando a gente vai reformar uma casa, você não precisa de material, né? E preparar tudo, preparar um bom alicerce, a casa tá velha, vai desmoronar, então eu preciso fazer um alicerce, é um projeto, então eu faço um projeto de tratamento, e a maioria dos meus pacientes, hoje, eu não faço mais coisas assim pontuais, é um tratamento anual, a gente faz um planejamento, o que eu vou precisar este ano, para manter o que eu gostaria de manter. Exemplo, isso aí também é um negócio legal, viu, doutora? É um projeto. Para as pessoas se planejarem financeiramente também. Sim. Não é verdade? Sim. Aí isso passa num atendimento, numa consulta, eu falo, olha, vamos fazer o seu projeto, o que está te incomodando? Aí eu faço o exame físico, faço análise, falo para essas queixas que você tem, vai precisar desse tratamento e crie um protocolo personalizado para essa pessoa. Um projeto mesmo a ser seguido, que tem começo, tem meio, tem fim. Depois de passado um ano, a gente reavalia, e agora para eu manter isso, o que eu preciso fazer? Então tudo é planejamento. Não adianta, porque o que eu vejo também, igual você comentou comigo anteriormente, né, da gente começar aqui, as pessoas cada hora vão num profissional e não fidelizam. Isso é muito ruim, porque quem vai te atender não sabe seu histórico, porque quanto mais você conhece o paciente, melhor resultado você entrega. Porque você já sabe como aquele organismo reage, como ele funciona, até onde você pode ir. E isso é igual um relacionamento, igual quando começa um namoro, né? É verdade. E as pessoas não se conhecem, elas namoram, depois elas noivam, depois elas casam, porque existe um tempo de maturação deste relacionamento para se estabelecer. Então, por isso que eu falo, é um projeto, muitas vezes, de um ano, se for em relação ao envelhecimento, se for em relação ao melasma, é no mínimo 4 meses, como eu falei, uma doença inflamatória, tudo é inflamação, né? Inflamatória crônica da pele,
que eu preciso de um tempo para aquela pele reagir a tudo que eu estou fazendo. Então é um projeto de pelo menos 4 meses. Não tem um milagre, vou tratar um melasma e a pessoa faz um mês. Eu já tive situações de resultados muito exuberantes de clarear sim em um mês. Mas como que eu vou tentar esse clareamento? Se eu estou com o terreno biológico inflamado. Aí parou, minha pele já clareou, tá bom. Que a pessoa só vê a ponta do iceberg, o que está lá por baixo. Então, a gente tem que tratar, é uma série de componentes. Eu não uso só creme para tratar melasma, eu uso suplementação oral, com produtos antioxidantes, anti-inflamatórios, que aumenta a fotoproteção oral para reforçar a tópica. Então, é um contexto que a gente faz. Não é simplesmente, você vai fazer o último laser regenerativo, que inclusive eu tenho um laser específico para melasma, com excelentes resultados, mas não é só a tecnologia, como eu falei. Você tem que um raciocínio clínico de um contexto inteiro. Medicações e tal, né, doutora? Sim, por isso esse planejamento, para cada paciente é um planejamento que a gente faz. Doutora, levando em conta isso que a senhora falou, que acho que é um ponto que chamou muita atenção nesse nosso bate-papo, com relação, por exemplo, as pessoas estarem com uma doença de pele. Tá? Eu sou leigo, então eu estou falando assim, uma doença de pele, que foi o percentual que eu falei agora, 90% das pessoas muitas vezes não sabem, né, que tem essa doença. Fui lá no seu consultório. Doutora Mônica, assim. A senhora vai fazer uma série ou pedidos de exames para poder detectar, por exemplo, chegar, por exemplo, à conclusão que existe essa doença de pele, né? São feitos exames, não é, doutora, no caso? Sim, até o diagnóstico melasma, por exemplo, o diagnóstico é clínico, mas eu tenho uma lupa com aumento diferenciado, que eu consigo enxergar em profundidade, o dermatoscópio, eu tenho outras ferramentas que a gente utiliza no consultório para elucidar ainda mais, né? E isso daí, obviamente, que dá uma garantia para o teu paciente do que exatamente ele tem e o que precisa ser desenvolvido, que não é somente, por exemplo, a questão de ficar mais bonito, mas também de resolver um problema de saúde também. Sim. Né? Da pessoa estar com uma doença, por exemplo, de pele, que ela, por ser leiga, ela desconhece. E você falou uma coisa que eu me lembrei aqui, que despertou agora, sobre a internet, o YouTube, o TikTok, tá todo mundo dando dica de tudo o que fazer, sem ter autoridade e conhecimento para isso. Isso é um perigo. Isso aí. E as pessoas assistem e acreditam, aí compram um produto que a blogueira XYZ falou que era melhor para aquilo e começa a usar. Nem tudo é para todo mundo, às vezes não é para aquela pele, piora uma situação. Então isso também chega para mim. Não, diariamente. Então, isso é fato. Gente, olha, outro dia eu dei risada, né? Porque, infelizmente, doutor, as pessoas, elas muitas vezes, a gente está num momento hoje que todo mundo é advogado, todo mundo é médico, todo mundo dá palpite de tudo, todo mundo receita tudo, né? E aí tem que tomar muito cuidado. Eu vi outro dia uma mulher falando o seguinte: olha, você vai resolver o seu problema de diabetes, né? Fazendo chá da folha do mamão. Entendeu? Então, assim, gente, tem que tomar muito cuidado, porque a internet hoje, rede social, virou terra de ninguém. E não tem filtro, né? Não tem censura alguma, né? Não é verdade? Quer dizer, todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é jornalista, todo mundo é publicitário, todo mundo atua em marketing. Não é assim que a coisa funciona. Sabe? Quer dizer, as pessoas precisam também ter capacidade de avaliar aquilo que está sendo colocado. E o primeiro ponto, voltando ao que nós falamos, quem é essa pessoa que está me dando essa informação? Exatamente. E as pessoas não estão buscando quem é a pessoa para validar uma informação, né? Pega uma informação no meio do caminho, acredita naquela verdade e começa a replicar ainda. Agora, doutora, por exemplo, isso eu acho que é uma coisa importante, né? É gratificante, por exemplo, até para o profissional médico, o grau de satisfação e a alegria do seu paciente, por exemplo, em ver um resultado alcançado.
que representa isso para você, profissional, né? E para aquela pessoa que está do outro lado, que foi buscar auxílio, que foi buscar um tratamento, ela vê, por exemplo, o sonho dela realizado, doutora? Para a pessoa, especialmente recuperação da autoestima, porque as pessoas às vezes deixam de fazer coisas por uma mancha no rosto. E que nada cobre, muitas vezes, como melasma. Eu tive uma situação recente, né? E a paciente até me agradeceu ontem mesmo, no Instagram, mandou uma foto que a pele está clara, que falou que eu não faço ideia do benefício que eu proporcionei para ela. Então eu fiquei muito feliz, porque qual que é a minha missão de vida, não é? É tratar as pessoas. Eu estudei para contribuir, porque senão tudo isso que você disse de formação que eu tenho aí, de que sentido teria se não fosse o benefício das pessoas? Sim. Então eu penso muito sobre isso, né? Que eu estou cumprindo a minha missão da melhor forma possível. Porque é sobre missão, não é só sobre negócios, vamos falar assim, que hoje em dia a estética está banalizada e as pessoas estão falando de negócio, como um negócio. Eu estou falando sobre missão de vida. Então a gente tem que voltar lá. Quem que é essa pessoa? De repente ela escolheu uma coisa, ela saiu da linha de missão de vida dela e foi fazer uma outra coisa porque aquilo dá dinheiro. Mas isso está na essência, é verdadeiro para ela internamente? Eu penso muito assim, sabe? Porque quando aquilo é verdadeiro para você, você faz com leveza, facilidade e você colhe os frutos daquilo. Eu sempre penso, a remuneração vem como consequência do bom trabalho. Alinhado, de forma responsável, alinhado com a sua missão de vida. Então, se a pessoa acha que está na missão errada e quer procurar uma outra coisa para fazer, se qualifica para fazer, para não colocar a vida do outro em risco e causar dano. Um dos princípios, né, fala, primo non nocere. Primeiro, não cause dano. A gente fala isso na medicina, mas acho que isso em qualquer área, né? Também. Porque às vezes você pode causar danos irreversíveis na vida de uma pessoa. Com uma atitude sua inadequada, pode reverberar isso e você até destruir a vida da pessoa. Você queima um rosto, uma pessoa não consegue recuperar, gente. Nunca mais ela vai recuperar a autoestima. Todo dia ela olha no espelho e vai sentir mal. Então isso é muito sério. É uma questão ética também, né, doutora? Sim. Eu fico... Eu acho que todo profissional não é o ganhar por ganhar. Eu nunca me sentiria feliz ou realizado de ganhar dinheiro trapaceando alguém, prejudicando alguém em benefício próprio, meu. Tá? Eu tenho muito essa posição de, por exemplo, me colocar no lugar do outro. Quando você faz esse exercício, você consegue dimensionar que se fosse feito aquilo com você, como você se sentiria? Sim. Né? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é importante, é um exercício importante. Né? Eu nunca ficaria feliz, por exemplo, em ganhar dinheiro prejudicando alguém. E eu acho que isso daí é algo que deve ser um exercício para todas as áreas. Sim, mas aí você falou uma coisa ética, né? Que nem todas as pessoas são éticas, exatamente. Né? Em qualquer área a gente precisa ter ética para trabalhar, precisa ter bom senso, precisa ter limite e pôr limite, porque hoje as pessoas, tanto pacientes, eles não têm limite. Sim. E alguns profissionais também não, e a gente precisa pôr a pessoa no lugar. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer tudo isso aqui. A gente tem que se colocar, olha, isso não vai ficar bom para você. Não, para não ir para o exagero. Porque é um limiar muito fino que separa a beleza e a elegância do exagero, da deformidade, do grotesco. Sim. Então hoje a gente vê muitas coisas grotescas. E a maioria hoje, felizmente, do público que me procura é que a beleza com naturalidade, não quer grandes transformações, só quer recuperar o que ela está perdendo com a idade para se sentir melhor. Então está muito alinhado comigo, porque eu tenho essa postura, como eu falei, da medicina regenerativa, da dermatologia regenerativa. Vamos recuperar, vamos suavizar, mas não transformar em outra pessoa, a pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Nossa, é horrível isso. É horrível. Horrível. Então essa é a linha, né, do trabalho que eu penso que a maioria dos profissionais deveria seguir, ter esse bom senso. Doutora, nós estamos já encerrando esse episódio do Panorama de Negócios, mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, só para a gente finalizar. Hoje, por exemplo, a senhora trabalha com uma equipe, com a senhora, a senhora tem uma clínica, no caso, né? Essa clínica está instalada onde? Em Campinas? A senhora tem uma equipe junto com a senhora? Como é que é isso?
Eu tenho uma clínica no bairro Cambuí, em Campinas, chama Instituto Felice, né? E eu trabalho lá já há 18 anos, pra você ter ideia. Nossa, muito rápido, né, doutora? Passa muito rápido, né? Vou fazer 25 anos de formada esse ano e cada vez o mundo mudou muito, então a gente tem que ir se adaptando, mas também sem nunca perder a consciência, eu falo, Sim, sim, verdade. Para trabalhar. Aí a senhora tem uma equipe junto com a senhora ou a senhora, na verdade, atua sozinha lá no... Eu tenho uma equipe, existem outros médicos de outras especialidades, mas na minha área da dermatologia regenerativa eu atuo sozinha. Entendi, entendi. Doutora, muito a agradecer, muito obrigado por esse bate-papo, por essas informações tão importantes para quem acompanha o Panorama de Negócios, dessas dicas, dessas orientações. Você está falando de saúde, você está mexendo com a autoestima das pessoas, tudo isso é muito importante, né? Então eu agradeço demais a senhora ter aceito o convite, foi um prazer recebê-la aqui, viu, doutora? Prazer foi meu aqui poder contribuir. E olha, você que está acompanhando o podcast Panorama de Negócios, esse podcast que nós fizemos, esse episódio com a doutora Mônica, você acesse no canal do Panorama de Negócios no YouTube quantas vezes você quiser. A gente sempre traz aqui no podcast Panorama de Negócios sempre um assunto importante, né, para você que nos brinda com a sua audiência, todas as vezes que nós trazemos aqui um convidado muito especial. E fica já o convite para você para nos acompanhar no próximo episódio, sempre com um tema muito importante. Até lá.